Vamos serenando os nossos corações, buscando em Jesus, nosso Mestre, aquele bálsamo que suaviza o nosso ambiente, que embala o nosso ser numa paz e equilíbrio, a fim de que possamos, em aproveitando dos ensinamentos do Mestre, transformar as nossas posturas, alimentar o nosso coração, fortalecer as nossas relações e amar nesse instante profundamente a Jesus, nosso querido orientador espiritual. Na noite de hoje, nós falaremos sobre as bem-aventuranças. O capítulo de hoje é o capítulo 5º, né? Bem-aventurados os aflitos. Primeiro a gente vai falar um pouquinho da bem-aventurança, né? Bem-aventurança é mais do que felicidade extrema, mais do que alegria extrema, né? É uma forma, né, de regozijar de forma excelente, né? Uma alegria, uma energia que a gente quase, como humano terreno, não consegue apreciar. Mas isso é que Jesus nos promete, né? A bem-aventurança, apesar da aflição, né? Do trato na paciência, da misericórdia. Então, são esses os vários itens que Jesus fez no Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte, né? É um sermão que, de certa forma, ele resume, né? E faz de forma um manual de orientação para todos nós, né? Tem aqueles pilares básicos do ensinamento de Jesus, sintetizados, para que a gente possa seguir, se guiar e chegar ao objetivo maior, né? Que é o nosso equilíbrio espiritual, o nosso crescer constante, né? Já que a nossa vida não se resume ao aqui e agora. Tivemos um passado, teremos um futuro, né? E em cada momento, em cada estágio da nossa vida, né, nós vamos nos guiar por esses ensinamentos do Sermão da Montanha. O Bem-aventurados os aflitos é o primeiro item, né? Então ele fala, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Então nós sabemos, a princípio, né, que toda vez que nós estamos vivenciando, né, na nossa escola terrena, vai chegar um momento que nós vamos nos despedir do nosso corpo carnal, né, do corpo físico, e vamos, na erraticidade, buscar, né, a orientação da similitude dos nossos pensamentos. Então, vamos ser acolhidos, né, nos devestos aspectos de casas espirituais locadas, né, na espiritualidade, para que possamos, a princípio, ser conduzidos ao consolo, né? A gente parte, então nós temos um período de adaptação. Segundo alguns estudiosos, né, a gente tem 40 dias assim, que são bem importantes, né, para que ocorra o nosso reencontro, para que a gente aceite o novo passo da nossa vida, né, que estamos vivos, apesar de ser um corpo físico, né? Então, quando nós somos acolhidos, né, a princípio, esse período realmente, né, que a gente tem de acolhimento da espiritualidade presente nesse local, né, e que tem a ver com a gente, né? Nós temos uma similitude. Cada um vai buscar, através do seu pensamento, do seu interior, do seu arquivo, o lugar mais adequado. Nesse ambiente, como nós falamos, após esse período, nós vamos ser esclarecidos, talvez possamos trabalhar lá em prol, né, da colônia, e depois de um certo período, nós vamos nos habilitar para um novo reencarne. E como ocorre esse reencarne? A gente pega, bate na porta do nosso mentor e fala, eu quero reencarnar e pronto. Não, a gente sabe que é um processo muito bem
elaborado, cheio de disciplinas e regras, né? Então, quando for o momento exato da nossa reencarne, os espíritos que cuidam, né, de maneira muito especial dos reencarnantes vão nos habilitar, né, nos colocar uma planilha, né, um croquis, como eu costumo falar, daquilo que vamos ter que mudar e que teremos que acertar no nosso novo passo. Como reencarnante, né, nós temos metas, né? Metas que refletem o nosso hoje, mas também coisas que temos que acertar, que deixamos bem lá para trás. E agora, aptos, porque somos pessoas de fé, pessoas que conhecem Jesus, vamos nos habilitar para acertar esses perrengues deixados lá atrás, das iniquidades que nós cometemos. Então, é claro que se nós estamos reencarnando na Terra, que é a nossa escola, que está no nível de expiação e provas, ou seja, não é só felicidade. Estamos aqui para acertar e ascender, né, rumo ao mundo dos felizes. Então, nesse período em que estamos aqui reencarnando, ainda assim temos as nossas aflições. Aflições que são efeito, né, dos nossos equívocos do hoje, dos nossos equívocos do passado. Então, quando a gente fala das aflições, né, e Jesus nos diz bem-aventurados, porque serão consolados, a gente começa a pensar, bom, mas como assim? Eu vou ter que sofrer? E é bem comum que na maioria das pessoas não espíritas, né, que acreditam na reencarnação, esse processo é angustiante, porque diante de uma dificuldade, né, a gente sabe que a gente aqui tem o período infantil, né, onde nós vamos receber daqueles que se tornam os nossos pais, a orientação religiosa, vai ser a base do que seremos nessa nova proposta. Mas, quando adultos, nós vamos experienciar aquilo que é necessário, né, para a nossa vida. Então, nós vamos observar que muitas pessoas que não acreditam na reencarnação, né, não só espíritas acreditam, né, budistas também acreditam na reencarnação. Então, o que ocorre? Nós, né, pelo menos deveríamos, não reclamar, né, porque sabemos que aquela prova que estamos passando faz parte do nosso crescer, faz parte do nosso ajuste de contas, não porque é um castigo, mas porque está registrado no nosso arquivo. E nós somos os responsáveis em limpar esse arquivo das coisas erradas, das coisas equivocadas que praticamos, e encher de boas ideias, de boas experiências que tragam as nossas virtudes. Então, muito comum as pessoas falarem, eu não merecia estar passando isso, eu não fiz mal nessa vida para ninguém, estou numa sintonia ruim, estou vivenciando problemas financeiros, estou vivenciando problemas de saúde, Deus é injusto. A gente sabe que isso é um equívoco, né? Porque nós, espíritas, que sabemos que a nossa vida é uma sequência de muitas vidas e que nós carregamos para o hoje e agora aquilo que foi resultado do passado, a gente sabe que não é uma injustiça, né? Na realidade, é um privilégio. Porque se eu tenho um monte de coisas equivocadas na minha vida e Deus está me dando a possibilidade de acertar, de resgatar o equilíbrio, né, entre mim e o outro, entre mim e mim mesmo, a gente sabe que é um grande privilégio. Como pode ser essa aflição? Essa aflição pode voltar para o âmbito físico, né? As doenças que nós temos, as consequências, às vezes, desses processos físicos, né? Nós temos processos de reencarne já, né, dentro de um acerto, né? O Chico fala numa das suas palestras que uma vez chegou até ele uma criança, um garotinho,
que não tinha visão, né? E não tinha os bracinhos. E ele ficou ele era muito sensível, né? Carinhou o garoto e o garoto, de repente, começou a soltar uma série de palavrões, né? Muito agressivo. Aí ele se volta e Emmanuel explicou, falou, ele era uma pessoa muito irascível. Ele matou em várias das suas vidas, né? E depois, diante da culpa, ele acabava terminando a vida no suicídio. Então, imagina todo esse arquivo a ser trabalhado. Então, ele, por livre e espontânea vontade, optou por vir cego para não ter o contato e não ferir ninguém. E sem os bracinhos também para não cometer o suicídio. Então, muitas vezes, o nosso primeiro olhar, né, é um olhar de tadinho, é um olhar de não devia acontecer, é um olhar de Deus não deveria permitir isso, né? Só que nós não sabemos daquilo que esconde, né, as nossas relações do passado, não é? Então, é muito comum que esses processos dolorosos, que para nós parece castigo, é a cura para aquele que está passando pelo evento, né? É a forma do resgate para que ele não retome a repetir os mesmos equívocos. Nós sabemos que quando reencarnamos, né, muitas pessoas falam assim, mas como Deus é justo se eu nasci com dificuldades financeiras lá desde pequenininho? Mas por que eu tive a fortuna, perdi a fortuna? Por que eu sou dessa cor, daquela cor, nasci naquele país, né? Nasci naquela sociedade, esses são os meus pais, que eu não gostaria. Mas tudo isso se explica no processo reencarnatório. E se nós fôssemos consultar lá o Livro dos Espíritas, é muito importante, né, a gente verificar ali as explicações que os nossos irmãos trazem para nós. No caso da raça, da nação, da classe social, tudo isso faz parte apenas de um cenário, né? É escolhido um cenário onde vai ser mais fácil a gente trazer a nossa vida, o nosso exemplo, as nossas aflições, né? Não adiantaria nada se eu fosse treinar minha humildade numa família que tivesse o fausto das riquezas, né? Seria, se eu não tomasse cuidado, até um equívoco, porque a gente poderia cair em tentação, como diz, né? Por outra forma, né? Na raça, na forma de vida, no grupo social, no local, no bairro onde a gente reside, tudo tem a ver com o nosso processo de aprendizado. Tudo vai se encaixando ao longo da vida. E nós, como espíritas, a gente vai percebendo, né? Puxa vida, naquela época da minha vida eu passei por um problema tão difícil e acabei vencendo, né? Por quê? Porque eu cumpri aquele processo doloroso, né? De que forma? Aceitando, sendo resignado, ao invés de me lastimar, agradecer, porque eu sabia que aquele momento, que aquele processo doloroso ia me fazer melhor. E eu teria acertado muitas vezes com aquele que eu ofendi, com aquele que eu machuquei, que eu desprezei, não é? A gente sabe ao longo, né, do processo histórico do Brasil, o processo da escravatura, nós sabemos que até hoje, às vezes nós atendemos espíritos ainda focados naquele aspecto da escravatura, sofredores por causa daquele momento, né? Que se revoltam com um encarnado que muitas vezes já vivenciou outras posturas, já não tem mais aquela maneira de ser, né? Aprendeu a ser mais gente, né? E a gente percebe que isso acontece. Nós sabemos que esse planejamento espiritual, né, e a misericórdia de Deus aí funciona, né, que nós vamos ter ao nosso lado amigos, né, familiares ou não, de outras vidas.
Então, mesmo aquele que nasce num lar onde os pais são conflituosos, onde os irmãos também, aparece um amigo, aparece um tio amigo, aparece alguém, um orientador religioso, para suprir essa necessidade do afeto e do amor, para estar do lado, segurando na sua mão, para que você possa cumprir essa tarefa dolorosa com equilíbrio, né? Com respeito e com resignação. Muitas vezes a gente fala, mas será possível, né, que esse processo, será que eu errei tanto que trouxeram para o meu grupo familiar pessoas tão difíceis no dia a dia? Pois são essas pessoas que, se não são os nossos amores, são os nossos adversários, aqueles que nós magoamos, né? Que lubrifiamos, que roubamos, que matamos, não é? Que fizemos uma coisa danada da nossa vida, das nossas muitas vidas, e hoje estamos resgatando, né? Com a convivência próxima, porque senão, né, adiantaria a gente ter um adversário morando em outro país ou em outro estado, a gente dificilmente iria se encontrar para acertar os nossos pontos. Então, esses grupos mais próximos, né, às vezes até na área profissional a gente encontra isso, né? Já analisamos uma vez lá no nosso grupo familiar uma coisa de um aniversário que era de outras vidas, veio para a nossa área profissional, a gente acabou, felizmente, graças a Deus, né, pelo menos suavizando um pouco a nossa relação. E nós sabemos que o bem sofrer é o que importa aqui, né? Porque o lastimar, né, o ficar brigando com a vida, o fato de você estar doente, impaciente, judiando das pessoas que estão próximas, não acontece isso? A gente vê, né? Idosos muito amorosos e outros, por seu lado, extremamente agressivos com aqueles cuidadores, com as pessoas que estão próximas, né? Então, tudo isso, se a gente percebe que tem alguma coisa ali não tão positiva, é acerto, né? A gente já sabe, é acerto. E Jesus, né, no seu Evangelho, traz casos muito bonitos, né, para que a gente veja essa situação da nossa predisposição em adiantarmos os nossos passos, em cumprirmos a nossa tarefa, né, em agilizarmos nosso pensar no bem. Nós temos a história do samaritano, que eu tenho certeza que vocês já viram falar, né, que é muito bonita, uma história que conta de como, né, independente da religião, do processo, da sociedade, você vence as suas barreiras, né, superando as suas dificuldades. E é isso que nós conseguimos fazer quando estamos empenhados, né, e a promover o nosso processo evolutivo. Então, se esse caso de dificuldade está na minha vida hoje, o ideal é que eu me habilite para treinar e para que o resultado seja positivo no final do nosso trato. E a gente sabe, como diz o nosso irmão Chico, que tudo passa. Mas passa por um tempinho, porque depois a gente acerta outro processo, né? Deus não dá a carga maior do que aquela que a gente pode carregar. Então, a gente sabe que a gente tem um período de estágio, né? E depois a gente começa outro processo de acerto, né? Nós não temos a felicidade plena ainda no plano da Terra. Nós temos lances muito rápidos da felicidade, porque a felicidade realmente nós vamos conquistar lá para frente. E todos nós certamente estaremos lá. E tem uma historinha também bem bonita do que diz, né, das nossas aflições, que é um caso que o Divaldo, talvez vocês tenham já visto, do Divaldo, né, que ele foi fazer uma viagem, uma palestra com amigos na África. E lá chegando, ele fez a palestra e tal, e o pessoal que estava assessorando ele na África, né, o pessoal, um nível, um padrão mais alto financeiramente, né, socialmente, fizeram com que ele ficasse num hotel que era bastante luxuoso. Segundo ele, nesse hotel, a Madonna tinha uma suíte
já reservada para quando ela quisesse ir para a África. Então, o padrão era muito alto. Aí o Divaldo chegou, né, para o café da manhã, com os amigos na mesa e tal. E, de repente, aparece, né, um rapaz africano, né, perto dele, servindo e tal. E a Joana, sua mentora, começa assim: Divaldo, dê um abraço nesse rapaz. Aí ele: não vou dar um abraço nesse rapaz, nem conheço esse rapaz. Divaldo, dê um abraço nesse rapaz. Aí ele se negando, né? Aí, de repente, o rapaz passou com uma leiteira, né? Ele falou que lá na África o leite servido no café é frio. Aí ele pegou e falou para o rapaz: dá para você me trazer um leite quente ao invés do leite frio para o meu café, para o meu desejum? Aí o rapaz foi e voltou. Na hora que o rapaz entregou a jarrinha de leite, o Divaldo, pá, deu-lhe um abraço, né, comprido, e disfarçou bem, né, porque o pessoal todo do hotel olhando, né, não precisa a gente falar que o rapaz também era negro, e lá não usava esse contato muito de perto entre os brancos e os negros, né, nessa região onde ele estava. Aí ficou todo mundo olhando e ele abraçado com o rapaz, e o rapaz também sem jeito. Aí ele solta o rapaz e o pessoal da mesa, né, todo mundo: Divaldo, o que é isso? Você abraçando o garçom aqui, né? E o rapaz também muito sensibilizado com aquilo, não entendendo nada. Aí, quando é no dia seguinte, o Divaldo não está bem de saúde, está com problema gástrico. Aí ele chega, o garçom chega para os seus acompanhantes e fala assim: onde está o Mr. Divaldo? Aí fala assim: ele está no quarto porque ele não está muito bem. Aí o que faz o rapaz? Sobe, né, vai para o quarto de Divaldo, bate, entra com uma porção de chá, tipo de chá diferente, né, para que o Divaldo fique bem. Aí ele entra na sala e ele fala: eu não entendi, né, por que o senhor me deu um abraço? Ele falou: não sei. Você sabe que eu sou de uma religião diferente da sua, né? E me mandaram te dar um abraço, eu te dei um abraço. Nisso ele se ajoelha perto do Divaldo e fala assim: o senhor não sabe, mas jamais um branco encostou a mão em mim. Jamais eu recebi um abraço de um branco. Aí começou a chorar e falou para o Divaldo que ele estava no término dos seus dias, que ele tinha uma doença muito grave, uma próstata, um câncer, já tinha passado para a região óssea e agora para o cérebro. E que o tratamento, né, que ele tinha que fazer não tinha condições com operações, mas com tratamento de quimioterapia, radioterapia, que era caríssimo. Ele falou que jamais teria condições de pagar e o governo não oferecia esse tratamento. Aí o Divaldo abraça o rapaz novamente, os dois fazem uma prece, e aí ele desce, no dia seguinte, vai se despedir do rapaz. Quando ele desce, né, do hotel para o térreo, ele encontra ali o rapaz, a esposa e os filhos. Aí eles novamente abraçam. Aí, né, a sua mentora fala assim: não, pode deixar, vai estar tudo certo. Quando ele vai se retirando, os amigos dele, que eram de classe alta, tinham feito um envelope, né, e falando: Divaldo, você disse que o rapaz precisa de tratamento? Olha, nós nos cotizamos aqui e tem todo o valor necessário para que ele faça todo o tratamento. E assim ele presenteia o rapaz e vai embora. Chegando aqui no Brasil, né, a nossa irmã Joana fala assim: olha, fica sabendo o que aconteceu, continue em contato com ele. Aí ele fica sabendo que o rapaz estava já no processo adiantado do tratamento, que estava tudo bem. Aí Joana manda ele entregar para o rapaz um livro, né, dos espíritos, para que o rapaz leia. Aí ele começa a se comunicar com o Divaldo, falando, perguntando, sendo orientado, e depois de um tempo, né, já curado, ele tem
um grupo formado lá na África, né, que vai aumentando os seus membros por conta de toda essa dedicação e essa maneira do Divaldo e da sua mentora. Então, aí o que a gente pode ver? Todos os processos nossos de aflição são curados assim? Não, né? Certamente, em alguns casos, sim, porque existe o merecimento e existe o propósito, né? O merecimento, porque o rapaz era uma pessoa idônea, né? Tinha fé, apesar de não na nossa religião, mas tinha fé, tinha bons propósitos, tinha boa vontade e propósito, porque Deus viu naquele homem alguém que poderia trabalhar, né, pelo Evangelho de Jesus, pela doutrina espírita na África. Então, tudo que está aqui acontecendo conosco no hoje e agora é orquestrado por Deus, né? Nada é o acaso, né? Nós sabemos que existe um equilíbrio nas ações, nas atitudes. Então, aquilo que nós estamos passando hoje, de dificuldade, de doença física, de doença moral, da falta de justiça, né? Da falta de condições de realizar um plano melhor para os nossos filhos, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. E nós não estamos sós, né? Assim como Joana viajou em espírito para a África, certamente muitos dos nossos mentores viajam aos nossos lares, viajam no nosso local de trabalho, viajam no grupo da nossa família para nos dar sustentação e amparo. Então, mesmo diante de todas as dificuldades que possamos estar passando, né, das perdas, das não conquistas, do desamor, da pobreza, né, que nós possamos entender que esse processo é um processo rápido. Nós temos toda a eternidade para a conquista da tal felicidade. Então, vamos, nesse instante, né, rogar a Jesus que, através da prece, atende a todos nós possamos nos fortalecer nesse instante, tocando os nossos corações com energias intensas que distribuiremos nesse ambiente, para aquele que toque a todos, envolva todos os departamentos da casa, a evangelização infantil, a sala de tratamento, se expanda por esse bairro, possa se dirigir aos nossos lares, inundando também os nossos ambientes familiares com muita paz, com muita harmonia, que possamos mentalizar aquele evangelho aberto hoje no capítulo 5º, que ele possa nos dar coragem, boa vontade, fé para a realização dos nossos objetivos. Que nós possamos ainda tocar toda a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta, tão necessitado das bênçãos, tão necessitados da paz. Que as nossas orações possam tocar os dirigentes, no sentido de fazê-los apreciar as necessidades a que foram convidados, de conduzir no bem, na paz, no amor, todos aqueles cidadãos que fazem parte das suas nações. Que Deus, nosso Pai, ilumine a nossa casa, Mãe Terra, nossa escola querida, e que possamos habilitá-la muito rapidamente para os planos regeneradores. Que assim seja.